A noite estava sem lua quando me envolvi em uma longa e deserta estrada, minhas mãos apertadas no volante. O rádio chiava com interferências intermitentes, não me proporcionando nenhum conforto diante do silêncio angustiante que engolia as trevas. Os feixes amarelos dos meus faróis perfuravam a espessa escuridão, revelando apenas uma curta distância à minha frente, deixando o resto para a minha imaginação. Eu tinha ouvido as histórias que circulavam sobre essa estrada, relatos sussurrados baixinhos sobre aparições espectrais e caronas fantasmagóricas que desapareciam no ar. Mas a curiosidade e uma ponta de ceticismo me impulsionavam para a frente. O arrepio do desconhecido me atraía, mesmo que um calafrio percorresse minha espinha. O vento uivava lá fora, fazendo as janelas tremerem, acrescentando uma dimensão extra à atmosfera já opressiva. Eu me perguntava se realmente estava sozinho nesta estrada desolada, ou se forças invisíveis se escondiam na escuridão, esperando pacientemente o momento de atacar. Enquanto eu dirigia, as sombras pareciam ganhar vida, contorcendo-se no canto do meu olhar. Meu coração batia freneticamente, como se estivesse tentando escapar do meu peito. De repente, uma figura horrível emergiu da penumbra. Um homem vestido em farrapos, com o rosto escondido sob um capuz escuro, estava pedindo carona na minha direção. Meu instinto de sobrevivência gritava para continuar dirigindo, não prestar atenção nesse estranho sinistro, mas algo dentro de mim decidiu lhe dar uma chance. Parei a contragosto, com o coração batendo no peito, e abaixei o vidro da janela. Um arrepio gélido percorreu meu corpo quando o homem entrou no carro. Seu olhar estava vazio, desprovido de qualquer humanidade. Um cheiro pútrido se espalhou pelo veículo, me envolvendo em uma aura de terror. Sem dizer uma palavra, o estranho apontou para uma direção escura e tortuosa. Seus olhos brilhavam com uma luz maligna. Engoli meu medo e obedeci, deixando o carro afundar nas profundezas da escuridão. Conforme avançávamos, o ambiente se transformava. As árvores esqueléticas pareciam se curvar em direção à estrada, seus galhos retorcidos arranhando a lataria do carro. Sussurros inumanos flutuavam no ar, suas vozes sinistras se misturando a meus pensamentos. De repente, os faróis se apagaram, mergulhando o veículo em uma escuridão total. Meu coração afundou em um abismo de terror. As batidas em minhas têmporas ecoavam nos meus ouvidos, enquanto eu lutava para manter o controle. Uma luz fraca e vacilante apareceu ao longe. Meu coração se aliviou, mas esse alívio foi de curta duração. A luz se aproximou, revelando uma cena indescritível de horror. Figuras fantasmagóricas, distorcidas e despedaçadas, estavam ao redor de uma fogueira. O carro parou abruptamente. A porta do passageiro se abriu lentamente, revelando uma força invisível que me empurrava para sair. A risada insana do homem vestido em farrapos ecoava nos meus ouvidos enquanto eu lutava para permanecer dentro do carro. Em um impulso desesperado, retomei o controle do meu veículo e acelerei em alta velocidade. As figuras fantasmagóricas desapareceram no retrovisor, mas sua presença persistia na minha mente atormentada. A noite avançava, os quilômetros passavam, mas eu ainda não me sentia seguro. As sombras continuavam me assombrando, provocando-me nos cantos dos meus olhos. Minha mente estava assaltada por visões de pesadelo, cada momento se tornando uma luta pela minha sobrevivência. Finalmente, depois de uma eternidade, os primeiros raios da alvorada surgiram no horizonte. Senti um peso sendo retirado dos meus ombros, um raio de esperança nessa batalha contra a escuridão. Quando finalmente deixei aquela estrada amaldiçoada, um sentimento de alívio me inundou. Jurei nunca mais me aventurar nessa estrada do horror, esquecer os pesadelos que assombravam meus pensamentos. Mas às vezes, à noite, quando o vento uiva e a escuridão ameaça me engolir, não consigo deixar de me perguntar se as sombras malévolas que assombram essa estrada ainda estão lá, pacientemente esperando pelo próximo viajante imprudente que sucumbirá à sua influência. Uma noite sem estrelas, eu embarquei em uma jornada por uma estrada escura e solitária, meus dedos apertados no volante. O chiado do rádio apenas aumentava o silêncio assustador que envolvia a escuridão. Os faróis do meu carro cortavam a noite densa, revelando apenas uma curta distância à minha frente, deixando o restante se fundir ao desconhecido. Eu tinha ouvido as histórias aterrorizantes que cercavam aquela estrada, lendas urbanas sobre encontros sinistros e fenômenos sobrenaturais que ocorriam durante a noite. Mas eu era um aventureiro, sedento por novas experiências e adrenalina. Eu me convenci de que essas histórias eram apenas criações da imaginação coletiva. O vento uivava lá fora, fazendo as árvores tremerem e adicionando uma atmosfera ainda mais opressiva. Às vezes, parecia que sombras dançantes se moviam furtivamente pela floresta, me fazendo dar um salto. Mas eu afastava esses pensamentos irracionais da minha mente e continuava meu caminho. Enquanto dirigia, um relâmpago rasgou o céu,
revelando brevemente uma paisagem assustadora ao meu redor. As árvores retorcidas pareciam se curvar em direção à estrada, seus galhos arranhando os lados do meu carro. Sons estranhos ecoavam, como murmúrios distantes e risos distorcidos. Intrigado e um pouco apreensivo, reduzi a velocidade para observar melhor. De repente, uma figura espectral apareceu na minha frente. Um rosto pálido e distorcido flutuava no ar, os olhos sem vida fixados em mim. Meu coração disparou no peito enquanto eu freava bruscamente para evitar a colisão. A figura fantasmagórica se dissipou em uma nuvem de neblina, deixando-me sozinho na estrada deserta. O silêncio pesado se instalou novamente, interrompido apenas pelas batidas frenéticas do meu coração. Eu tentei convencer minha mente de que era uma ilusão, uma consequência do cansaço e da escuridão. Mas quanto mais eu dirigia, mais os fenômenos estranhos se multiplicavam. Vozes sussurravam nos meus ouvidos, suplicando para eu dar meia volta, fugir daquele lugar amaldiçoado. Sombras vaporosas se moviam diante dos meus olhos, mãos geladas tocando meu rosto. De repente, meus faróis revelaram uma silhueta familiar, a de uma jovem mulher de vestido branco ao longo da estrada. Lembrei-me da trágica história de uma noiva que morreu em um acidente de carro naquela mesma estrada. Comovido por sua presença solitária, decidi parar e ajudá-la. Ela se aproximou, seu rosto pálido iluminado por um sorriso triste. Sem dizer uma palavra, ela apontou em uma direção como se quisesse que eu a seguisse. Intrigado e um pouco assustado, obedeci e adentrei as sombrias florestas. Quanto mais nos adentrávamos, mais a atmosfera se tornava opressiva. Murmúrios desencarnados se transformaram em risadas malignas. As árvores pareciam se torcer e deformar, formando rostos distorcidos que me olhavam com maldade. Finalmente, chegamos a um claro onde a jovem mulher parou. Seu rosto se contorceu em uma expressão de dor e tristeza infinitas. Senti uma presença invisível me envolver, uma força maligna me puxando para o chão. Num momento de lucidez, percebi que havia caído em uma armadilha. A noiva era um espírito vingativo, atraindo viajantes infortunados para as profundezas da floresta para puni-los por seus pecados passados. Impulsionado pelo medo, lutei com todas as minhas forças para escapar de seu domínio. Corri através das árvores, ignorando as vozes zombeteiras e as risadas demoníacas que me perseguiram. Finalmente, encontrei a estrada principal e me afastei daquele lugar amaldiçoado. Desde aquela noite, sou assombrado pelas lembranças daquela experiência aterradora. As sombras dançam diante dos meus olhos. As vozes sussurram nos meus ouvidos. Aprendi a nunca subestimar o poder das lendas e dos espíritos que assombram os lugares abandonados.